Olá, estudantes! Eu sou Imaculada Oliveira, professora de língua portuguesa, e a gente vai trabalhar com mais um gênero textual hoje. E o gênero textual que a gente vai estudar é o conto. A gente vai entender um pouquinho a sua definição, seus elementos, a sua estrutura e algumas das suas principais características. Quando a gente trabalha com conto, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele é um texto, né? Que ele é uma narrativa, né? Um texto que a escrita, a produção dele é por meio de uma narrativa. É uma narrativa ficcional, obviamente, é um texto literário, trata de uma narrativa ficcional que busca contar uma história de forma curta e objetiva. Vocês vão ver que os contos eles são mais objetivos, mais diretos e eles apresentam uma história, né? E por ser um texto narrativo e ele ter essa finalidade ficcional de contar uma história de forma curta e objetiva, estruturalmente a gente vai perceber que o conto ele tem uma certa sequência na apresentação da narrativa, né? Então a gente primeiro verifica que, em geral, o conto ele apresenta uma contextualização na introdução, ele tem um desenvolvimento e depois que a gente vai ter a conclusão, a finalização daquilo que vem sendo narrado nesse gênero textual. É importante também a gente pensar que quando a gente trabalha com conto, em relação à temática, geralmente é um tema único, né? E a partir desse tema único que as demais informações vão sendo desenvolvidas e a gente vai ter a abordagem do conflito central, né? Que vai ser discorrido a respeito da temática trabalhada no conto. E esse tema central, além disso, a gente vai ter a narrativa, né, que é focada no desenvolvimento desse conflito até um desfecho e muitas vezes surpreendente. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o conto, uma narrativa, né, ficcional. Esse conto ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Em geral, ele tem um único tema, né, um tema central, e a partir desse tema central a gente tem as informações que vão sendo desenvolvidas para apresentar o conflito central a respeito da temática desse conto. E além disso, a gente tem esse desenvolvimento desse conflito até a gente chegar nesse desfecho e que a gente está lendo e isso prende tanto a gente que muitas vezes esse desfecho é considerado surpreendente, né? E também quando a gente trabalha com o gênero conto, a gente tem alguns elementos que são importantes a gente pontuar dessa narrativa. A gente vai ter no conto o que a gente chama de narrador, a pessoa que está contando a história, geralmente é em primeira pessoa, mas pode ser também em terceira pessoa, que é uma outra pessoa que está contando a história, e o foco é na perspectiva de um personagem ou de um observador externo, né? Principalmente quando ele está aqui na terceira pessoa, quando ele está sendo narrado em terceira pessoa. A gente tem essa perspectiva de quem está externamente observando, né, aquilo que está sendo representado no conto. Além disso, a gente tem o narrador, obviamente a gente vai ter os personagens, que não são muitos, já que a gente tem um tema único e o conflito todo direcionado a esse tema único. Então, em geral, a gente não tem muitos personagens aqui nesse gênero. São geralmente poucos, com destaque para um personagem principal e podem ser arquetípicos, né? Herói, vilão. Muitos contos a gente vai ver que a gente tem até outros personagens, mas a gente tem aquele principal, que é aquele personagem que está sendo fundamental para o desenvolvimento do conflito e das demais informações que são narradas nesse conto. E ainda trabalhando com essas características, a gente vai ver que o conto, quando a gente está trabalhando com essa narrativa, a gente precisa ter um ambiente, a gente precisa ter um tempo, quando que aconteceu, né? O conflito, tudo isso está girando para quê, né? Qual o conflito proporcionado com essa ação, com as apresentações do tema central apresentado no conto. Então, quando a gente fala do ambiente, a gente vai ver que esse ambiente ele é simples, com uma descrição sucinta, mas suficiente para situar a história. Às vezes é só um espaço, é só um cenário, é só um local e a partir daí esse ambiente é fundamental e ele é suficiente para proporcionar os demais acontecimentos que a gente vai ter no decorrer dessa narrativa. O tempo ele costuma ser mais limitado, com uma narrativa concentrada em um curto período, né, que a gente vai observar, e a gente sabe que o conto, essa narrativa, ela precisa ter esse conflito, né? A gente tem alguma coisa ali que vai suscitar as demais cenas, os demais acontecimentos nessa narrativa. Então, o conto, ele apresenta o conflito central, que pode ser interno, né? Aquele conflito emocional mais psicológico da pessoa, da personagem que está sendo retratada, ou externo, né? Com outra personagem ou com o próprio
ambiente. Então, a gente tem aqui esses elementos que são importantes. Eu já falei um pouco, mas quando a gente fala do conto, a gente tem essa característica da estrutura, desse desenvolvimento. A gente parte de uma introdução para o desenvolvimento e depois a gente vai para a conclusão, para fechar a ideia desse texto narrativo. Em geral, na introdução do conto, a gente tem a apresentação dos personagens, do ambiente e da própria situação inicial, que vai dar o pontapé para a gente ter as demais informações que vão sendo apresentadas. A gente tem um desenvolvimento, né, com a apresentação do conflito principal, e das ações dos personagens para resolvê-lo, né? Então, a gente tem introdução, tem desenvolvimento, e aí a gente tem também, como estrutura típica do conto, o clímax, né? Já que a gente está falando de um tema, a gente tem um conflito, a gente precisa ter esse momento chave, esse acontecimento bem pontual, que a gente chama aqui de clímax, que é o ponto de maior tensão, a parte em que o conflito atinge o seu auge, né? Então, é um momento assim bem importante quando a gente está fazendo a leitura de um conto. E como a gente tem o clímax, a gente tem que ter o fechamento, o encerramento após esse clímax. E a gente vai chamar de desfecho, que seria a resolução do conflito e o encerramento da história. Muitas vezes de forma surpreendente ou reveladora. Às vezes a gente está ali apresentando e, nossa, o que é que vai acontecer? E vai lendo e aí chega o ápice, né? Aquele momento em que a gente tem um desfecho e a gente percebe, aconteceu isso. Então, é a resolução do conflito, né? Seria essa espécie mesmo de encerramento dessa narrativa, né? Encerramento da história. Junto disso, a gente tem algumas outras características, né? O conto, ele é sucinto e direto, ele tem uma certa brevidade, até porque ele é algo mais direto, com poucos personagens, espaço limitado, tempo também curto, então ele precisa ser conciso e direto, sem tempo para desenvolvimentos extensivos. As coisas que são apresentadas são necessárias para poder fazer sentido nas demais informações que vão sendo apresentadas no gênero textual conto. A gente tem o que a gente chama de unidade temática. Em geral, os contos eles apresentam um único tema ou conflito, sem se desviar para questões paralelas. Tudo está direcionado ao tópico principal, àquele acontecimento ou situação que vai proporcionar o clímax, o próprio conflito da narrativa que vai sendo apresentada no conto. Além disso, o conto ele tem ponto de vista limitado, né? O que seria isso? Essa concentração quando a gente está apresentando o ponto de vista. Por isso que a gente fala que a narrativa, por ter esse ponto de vista limitado, ela se concentra principalmente no ponto de vista do protagonista, né? O que ajuda a manter a intensidade emocional da história. Além dele ter esse viés desse ponto de vista limitado, em geral, quando a gente está lendo conto, o que chama a atenção é esse final surpreendente, né? Muitos contos possuem finais que surpreendem o leitor e justamente esse ponto é bem interessante porque ele oferece uma reviravolta, uma reflexão inesperada para quem está fazendo a leitura. A gente está fazendo a leitura do conto, toda aquela narrativa já nos suscita, né? Nossa, o que é que vai acontecer? E aí, nesse momento desse final surpreendente, a gente tem essa reviravolta ou até mesmo o que a gente chama de reflexão inesperada. Tudo isso aqui como característica desse gênero, né, textual, que é também literário, chamado conto. Eu trouxe aqui para vocês um trecho de um conto de Machado de Assis, bem legal, que é Dona Paula. Ele tem alguns contos que são curtos, mas são bem interessantes. Os temas sociais tratados, eles são, a gente chama até de atípicos, né? Porque a gente lê atualmente e a gente consegue verificar isso muito próximo da sociedade que a gente vivencia atualmente. Esse aqui é o Dona Paula, mas tem o capítulo dos chapéus. E aí ele tem uma senhora também que faz parte dessa mesma perspectiva. Eles são bem legais, que a gente consegue ter uma reflexão social, tem um tema central, tem o clímax, né, e o conflito, e o desfecho de fato um desfecho surpreendente que faz a gente refletir um pouco sobre a temática que está sendo tratada. Aqui no trecho de Dona Paula de Machado de Assis a gente tem a seguinte situação. Dona Paula era uma mulher de meia idade, mas com a vivacidade de uma jovem. Sua beleza tinha se atenuado com o tempo, mas a sua alma permanecia intacta. Ela passava os dias em sua casa, onde o eco de suas ações era sempre acompanhado de uma reflexão interna sobre a vida que havia levado.
Então a gente percebe que ela é uma pessoa, não é uma jovem, mas é uma pessoa que tem uma certa beleza atenuada, né? Ela é uma pessoa de meia idade, mas tem uma vivacidade de uma jovem, né? Não sei se hoje um ditado popular poderia ser chamado de uma coroa, mas aqui a gente pode fazer ir buscando as pistas que o narrador está apresentando. Sua beleza tinha se atenuado com o tempo, mas a sua alma permanecia intacta, né? Alma de jovem, né? Então isso é bem marcante aqui. Ela passava dias em sua casa, onde o eco de suas ações era sempre acompanhado de uma reflexão interna sobre a vida que havia levado. A própria personagem, né, que está apresentando que ela faz certas reflexões internas. E aqui eu coloquei, né, o narrador é em terceira pessoa, com foco na personagem principal, né, que é a Dona Paula. A gente tem como característica do conto, são poucas personagens, às vezes as ações, todos os acontecimentos estão girando diretamente na personagem principal, e aqui no caso é a Dona Paula. O narrador fornece um olhar íntimo sobre seus sentimentos, especialmente seus dilemas internos e seu olhar sobre o próprio envelhecimento. A gente vê que ela tinha meia-idade, mas tinha a questão jovial ainda presente nela. O ambiente é um ambiente doméstico, introspectivo, né? Está relacionado com a própria foco da narrativa, né? Em uma personagem só, que no caso Dona Paula. E aqui a gente tem que a casa da Dona Paula é mais do que um simples cenário. A gente percebe o que é que acontece ali naquele cenário. Por quê, né? Que a casa da Dona Paula é vista como mais do que um simples cenário. A gente percebe que ela representa o isolamento e as reflexões pessoais da personagem, né? Sobre a vida que viveu. Então, uma pessoa de meia idade, né? Então, viveu já muita coisa. E o narrador tenta, de alguma forma, representar isso pra gente. E aqui eu coloquei aqui como conflito. O conflito central é o confronto com o envelhecimento, né? É uma pessoa de meia idade, mas tem esse confronto com o envelhecimento e a insatisfação da vida que levou. Através de suas reflexões, né? Através das reflexões da Dona Paula, o conto explora as questões de autoimagem e autoarrependimento, né? Então, essa questão introspectiva, aqui nessa temática específica deste conto, é algo muito marcante. E aí eu falo, qual a finalidade comunicativa do conto, né? Aí a gente percebe que o conto, ele narra uma história com poucos personagens, com um tema único, tem um conflito, tem um clímax e tem um desfecho. E a gente vai observar que como finalidade comunicativa é contar uma história, né? Curta e intensa, com um conflito central e uma resolução que envolve o leitor, né? Essa resolução que a gente fica esperando, a gente fica na expectativa, tá narrando isso, contando o que vai acontecer com a personagem, né? Qual o desfecho, qual o final dessa personagem, né? Então a gente tem essa relação. O conto também busca provocar uma reação emocional e reflexiva no leitor, oferecendo uma experiência de leitura rápida, mas com profundidade suficiente para deixar uma impressão duradoura, né? E isso é bacana, porque às vezes a gente pensa, o conto é curto, é objetivo, tem poucos personagens, ou às vezes a narrativa está direcionada apenas a um personagem, mas esse curto, ele é suficiente para deixar o leitor envolvido e com uma impressão, né, duradoura, referente ao que está sendo apresentado no conto. Eu trouxe mais um exemplo aqui, a cartomante, né, do Machado de Assis. O que é uma cartomante, né? A gente percebe que algo trouxe do tema social, apresentou aqui para vocês apenas um trecho para a gente entender um pouquinho. Abro aspas. Crê em cartomantes? Não, mas fui lá. Que te disse ela? Coisas verossímeis, algumas muito particulares, mas adivinhadas? Não diria tanto adivinhadas, não. Explicadas, talvez, né? Então, é alguém que não acredita ou tem alguma dúvida sobre a cartomante, mas foi lá para verificar, né, o que ela quer retratar. E aí a gente vai ter aqui um enunciado para a gente entender. Aqui é só um trecho, mas se a gente observar aqui, nesses versos, a gente já percebe fazer algumas reflexões. E é importante a gente pensar nessas reflexões, porque o conto permite isso, né? Ele tem um tema, ele pegou um recorte, uma cartomante, né? Provavelmente é alguém que teve a necessidade, por algum motivo, de ir visitar essa determinada cartomante. Uma pessoa que tem algumas dúvidas, mas por algum motivo foi, mesmo não crendo 100%, digamos assim. Aqui nesse trecho a gente já consegue perceber algumas sinalizações nesse sentido.
E aí por isso que eu enfatizo, né? Crer em cartomantes, a própria linha aqui, a gente já percebe que ele já dá uma resposta. Você crê, né? Você acredita em cartomante? Não, mas fui lá. E às vezes, se a gente trazer para o tema social, né? Que em geral os contos eles buscam também essas temáticas para gerar esse clímax, esse conflito, partem às vezes de coisas sociais para a gente entender, né? Quantas vezes a gente já foi no lugar, mesmo não crendo muito, mas eu vou para ver, né? Fui lá. É mais ou menos isso aqui que a gente tem aqui nessa narrativa, né? Pergunta se ele crê em cartomante, não muito, mas fui lá, né? Vou ver o que é que vai dar. E aí a pessoa pergunta, que te disse ela? O que a cartomante falou? Coisas verossímeis, algumas muito particulares. Aí a pessoa mais adivinhada, né? Será que essa pessoa acertou as coisas que foi pontuando a respeito de você? E aí a pessoa ainda meio não crendo muito, né? Que ela responde, não diria tanto, né? Talvez acertou alguma coisa ou outra, mas não diria tanto. Adivinhadas, não explicadas, talvez. Então é importante a gente entender que aqui é um trecho, mas a gente já consegue fazer algumas observações para entender de como que o conto pode ser apresentado. Isso aqui é uma narrativa, e aí a gente vai verificar o que é que o enunciado da questão tem. A gente tem aqui como título A Cartomante, de Machado de Assis, e o enunciado pede: o efeito de sentido do diálogo acima está fortemente marcado por... E aí a gente tem, quando a gente vocês forem fazer a leitura da Cartomante como um todo, a gente tem várias coisas que estão sendo discorridas no conto, né? Mas aqui para essa questão, e isso é importante quando a gente está trabalhando com interpretação, e no caso do gênero textual, esse é o conto, mas poderia ser o outro. Às vezes o texto ele pergunta uma interpretação do texto, do gênero textual como todo. Aqui ele está pedindo uma interpretação do gênero, mas ele está pedindo do trecho que foi lido, né? Então, o efeito de sentido do diálogo, esse diálogo que foi apresentado aqui, né, nessa narrativa, está fortemente marcado por. Aí vocês vão vir para a alternativa e voltar lá no texto, né? Nesse momento é importante vocês pausarem, fazer a leitura com calma, as interpretações, associações necessárias, marquem o gabarito e aí depois vocês vão voltar para conferir, para ver se ficou adequado o gabarito de vocês. Vamos ver o que é que diz a letra A. Esse efeito de sentido, né, no trecho apresentado, está marcado por, letra A, uma explicação técnica sobre o funcionamento da cartomância, né, da cartomante. O que é que vocês acham? Essa explicação técnica mesmo? Tem que voltar lá no diálogo e tentar verificar se é isso mesmo que acontece. A gente tem que ter cuidado com as afirmações, essa interpretação, até mesmo a própria linguagem que foi utilizada, né, nesse trecho que a gente observou. Essa linguagem é uma linguagem técnica ou não, né? Então, vamos observar para a gente não errar a questão. Letra B. O efeito de sentido do diálogo, né, está fortemente marcado por a construção de um clima de mistério e dúvida entre razão e crença. E aí a gente já tem que refletir. Quando a gente fala de cartomante, de adivinhação, tem que ter uma certa crença, mas e a razão, né? Então, nesse diálogo a gente consegue ver essa relação, né, da pessoa que foi, mas tem uma certa dúvida. E aí, o que é que vocês acham, né? Então, vamos voltar lá no texto para poder verificar se esse é o gabarito da questão. Vamos para a letra C. Esse diálogo, né, presente no texto, ele é marcado por uma crítica direta e agressiva contra a superstição? Será que é isso que a gente vê, essa crítica? A gente percebe que aqui tem o caráter da superstição. De fato, a gente verifica isso, né? E na cartomante, tanto é que no início ele pergunta se ele crê, né? Na cartomante ele não, né? Mas foi lá. Então tem essa ideia de ter essa superstição. Mas a forma como é apresentada no texto é nessa ideia de crítica direta e agressiva. E aí a gente tem que ter cuidado nas palavras, né? Será que essas palavras não estão muito fortes? Não sei, né? Avalie e voltem lá no texto para confirmar. Ou letra D, a cartomante, né, nesse diálogo apresentado, ele é marcado por um julgamento moral explícito sobre o comportamento das personagens. Será que o foco principal é esse? Quando eu olho lá no trecho, esse diálogo, a ideia principal, né, essa questão desse diálogo é marcado por esse julgamento moral explícito sobre o comportamento dos personagens, e aí vocês têm que voltar lá no texto e verificar, e a gente vai entender que quando a gente lê o trecho, nessas perguntas, nessas dúvidas, a gente vai ver que
Esse diálogo, ele é marcado fortemente com o efeito de sentido relacionado à construção de um clima de mistério, né? Acredita, não acredita, e dúvida entre razão e crença. Então, o nosso gabarito dessa questão é o gabarito da letra B, que está diretamente relacionado com a nossa questão e o texto que foi apresentado. A gente vai encerrar esta aula e encontro vocês nos próximos vídeos.